Olá, irmãos, Paz do Senhor. Hoje nós queremos fazer a exposição da nossa lição de adultos, de número 3. O tema da lição diz: a impaciência na espera do cumprimento da promessa. O textual diz: e disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. A verdade prática diz: a impaciência é antagônica à fé, por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre suas promessas no tempo certo. Dentro dessa verdade prática tem uma aplicação. De um lado você coloca a impaciência e do outro lado você coloca a fé. Quem não acredita acaba sucumbindo à impaciência e à ansiedade. Quem acredita espera, porque sabe que Deus vai cumprir a sua promessa. O tema dessa lição, na verdade, é um dos primeiros obstáculos à fé. O tema é um dos primeiros obstáculos à fé. E aí nós vamos agora para Gênesis 16, do 1 a 16. Vamos ver aqui a apresentação dos personagens. Versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Aqui tem o problema, não gerava filhos, e aqui tem o início da solução da impaciência. É interessante a observação dela ser egípcia. No livro de Gênesis, o Egito é um lugar bom. No livro de Êxodo, o Egito é um lugar mau. Porque em Gênesis, o Egito é lugar de refúgio, é lugar onde existe a salvação para as nações através do tipo de Cristo que é José. Mas aqui ele faz essa observação. Então aqui tem 3 personagens nessa história: Sarai, Abraão e Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Observe bem aqui que ela está colocando Deus como a causa dela não ter filho, tá bom? Entra, pois, a minha serva. Aqui ela está entrando em um plano B para uma solução em relação à promessa. Você está percebendo? Deus tem uma promessa, mas ela tem uma forma de cumprir errada. Terei porventura filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. E é interessante ele afirmar isso, fazendo esse comentário, porque parece com o capítulo 3 de Gênesis. E ouviu a voz da sua mulher. Deste ouvido a voz da tua mulher. Assim que Deus disse para Adão. E assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que habitara na terra de Canaã. Preste atenção no detalhe aqui. Isso aqui no versículo 3 já é prova da passividade de Abraão. A mulher falou com ele, ele ouviu e não reagiu. A mulher tomou a serva, a mulher deu para ele. E aqui tem uma questão importante a respeito da cultura da época. Era típico na cultura da época, quando uma mulher não poderia ter filho, ela pegava uma serva. Isso aqui era um regime de concubinato. Uma serva daria filhos agora para o Senhor e seriam filhos legítimos, que continuariam sua linhagem. E ele entrou a Agar, teve relação com ela, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Olha para você ver. A atitude de Sara foi errada, mas a atitude também de Agar foi errada ainda. Então é para você ver como uma solução errada, que é fruto de impaciência, acaba gerando mais problema depois. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu,
sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Ela está fazendo uma reclamação para Abraão da situação. Para Abraão. E disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bem aos teus olhos. E afligia Sarai, e ela fugiu da sua face. E aí vem uma coisa importante para nós prestarmos bastante atenção no versículo 7. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. Por que é importante esse anjo do Senhor? Porque aqui é uma teofania. Uma teofania. Você está percebendo? No final do versículo 6 termina com aflição. No início do 7 começa com a revelação. Aqui já tem uma aplicação. Você sabia que uma boa parte das revelações de Deus, pessoais, profundas, impactantes, ocorrem no momento de desprezo, de dor e de conflitos? E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugir da face de Sara, minha senhora. Olha ainda já a mudança nela, citando, chamando ela de senhora. Então disse-lhe o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos, mostrando aqui a solução. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Olha a promessa aparecendo também, até para quem não faz parte, vamos dizer assim, da família da aliança. E disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que conceberás e terás à luz um filho, e chamarás seu nome Ismael. Veja que quando Deus dá um nome para uma criança, Deus está dizendo que a criança é dele. Então Ismael também, Deus trata com sua mãe já, e fazendo promessas. Porquanto o Senhor ouviu tua aflição, e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ele chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista, porque não disse eu também para aquele que me vê? Não olhei eu também para aquele que me vê? Ela analisa. E aqui tem uma coisa profunda. É a primeira vez que uma mulher denomina Deus por um nome na Bíblia. Primeira vez. Aqui alguns vão dizer que ela se torna a primeira teóloga da história no Antigo Testamento. Por isso se chama aquele poço Lai Roi. E eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu luz a um filho, Abraão. E Abraão chamou o nome de seu filho, que tivera Ismael, obedecendo ao que Deus dissera. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Vamos lá para o ponto de número 1. O ponto de número 1 vai dizer: o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Como essa ajuda acontece? Como é que eu posso ser bem prático, já que tem análise teológica escrita na revista? Eu ajudo Deus quando eu tento criar circunstâncias para a promessa dele se cumprir na minha vida, só que usando meus métodos. Sendo bem simples: Deus me prometeu fazer algo, me tornar alguém, me dar algo. Eu aceito a promessa, mas eu acho que está demorando muito. E o que eu faço? Eu crio um plano alternativo para aquela promessa acontecer. E nesse plano alternativo, eu tento ajudar Deus. E a grande lição que fica para nós, nesse texto, é que nós temos que não apenas crer na promessa de Deus, mas viver e obedecer o modo que Deus vai cumprir a promessa dele nas nossas vidas. Em geral, ele não vai mostrar para nós todos os detalhes do que a gente está passando, do que a gente pode aprender, de como a gente vai chegar onde ele falou que nós chegaríamos. Por isso que nós temos que ter bastante cuidado em não tentar produzir só a gente sem Deus. Moisés fez isso. Ele foi lá e matou um egípcio para querer ser o libertador, e não deu certo. Não dá certo tentar ocupar o lugar de Deus. E quando é que eu ocupo o lugar de Deus e tento ajudar Deus?
É quando eu, por incredulidade, por impaciência, começo a criar planos e executá-los em nome de uma suposta boa intenção. No ponto 2 ele diz, Abraão aceita o plano. Ele diz aqui que ele estava sendo coagido, estava sendo pressionado. Isso mostra, irmãos, que nós acabamos cometendo grandes erros quando a gente deixa a ansiedade tomar conta do nosso coração. E você sabia, uma aplicação, que tem coisas que Deus vai resolver amanhã, que a ansiedade quer que a gente resolva agora? Tem coisas que Deus vai resolver depois de amanhã, que a impaciência quer que a gente crie soluções agora. Espere em Deus. Siga o conselho do salmista. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Não confunda o mundo virtual, onde você clica e funciona logo, com o mundo de Deus, que é o mundo real, onde Deus te fala, você não vai pensar que vai acontecer no outro dia. Você tem que se preparar, você tem que esperar. Confie em Deus. No 3, ele fala da zombaria que Agar fez com Sarai. Isso mostra que ela, no início, estava ali no comportamento de obediência, de cuidado. Depois, ela começou a se sentir superior. E aí, isso aqui tem uma lição muito grande. Que lição é essa? A lição é que nós não devemos começar a desprezar as pessoas, criar competitividade, gerar ciúme, ou até mesmo ficar pensando, o que eu tenho que ele não tem. Isso mostra que a Agar, além dela, a Sara também, tinha um problema de maturidade. Eu sou imaturo quando eu não sei conviver sem conflito, sem querer emular o outro, provocar o outro, ter choque com o outro. Isso é um perigo. Isso mostra que nós, na verdade, estamos usando o que Deus nos deu para esnobar, para humilhar o outro, para querer rebaixar o outro. No ponto 2, ele diz as consequências de agir por conta própria. Qual foi uma das consequências dela agir por conta própria que ele cita aqui? Foi a competição e a soberba. Competição porque agora a Agar diz, ela não tem filho, eu tenho. Soberba é porque agora ela diz, eu tenho um filho, e você agora não pode nem ter filho. Você está percebendo? Na verdade, várias virtudes ou defeitos nascem na comparação. A soberba é a comparação sobre o que o outro não tem, mas eu tenho. O outro não é bonito, mas eu sou. O outro não é rico, mas eu sou. O outro não sabe, mas eu sei. A inferioridade também, a complexidade, ele pode nascer da soberba, da comparação. Olha o que o outro consegue, eu não consigo. Olha o que o outro sabe, eu não sei. Olha onde o outro chegou, eu não cheguei. Eu nunca vou chegar onde ele chegou. E isso tudo é resultado de quê? De comportamento frio e ingrato. E aí vem uma pergunta para nós. Será que nós estamos sendo gratos às pessoas que nos ajudaram durante a vida? Será que nós estamos reconhecendo quem nos ajudou a chegar onde nós estamos? Será que nós estamos criando relacionamentos de cooperação ou de competitividade? Será que eu estou pensando no outro ou só pensando em mim, de forma soberba? No ponto 2, ela fala da fuga, tá bom? A Agar e a Sarai agiram sem nenhuma espécie de sabedoria. A Sara expulsou, a Agar provocou e no final a mulher grávida e desamparada saiu pelo deserto sem ter onde morar, sem saber o que comer, o que beber. E aí no ponto 3 ela vai mostrar que até quando a gente começa a colher os resultados dos nossos atos inconsequentes, até nisso Deus vem e age. E aí a resposta que Deus dá é que ao mesmo tempo que Deus cuida do aflito, Deus responde de forma justa. Deus responde de forma justa. E aí o que Deus diz para ela é: se humilhe, resolva. Isso mostra, irmãos, que tem relacionamentos rompidos que não adianta nós espiritualizarmos, não adianta mudar de igreja, não adianta
criar teias de desculpas ou tentativa de camuflar que não aconteceu nada. A solução de Deus é reconciliação. A solução de Deus é se humilhar. E como é que eu me humilho? Se humilhar é pedir perdão. Peça perdão para sua esposa, para o seu marido, até mesmo para os seus filhos, ou para o seu pai e para a sua mãe, tá bom? A H, ela tem uma promessa, mas ela precisa de obediência. E nesse processo todo de conflito, você vai perceber que dentro de Gênesis, o que mais acontece é conflito familiar. Caim e Abel têm morte. Adão e Eva têm problema de comunicação. Abraão e Ló têm problemas, pastores dele, de contenda. Isaac e Jacó têm um problema também por causa da herança. O José e seus irmãos têm um problema ali, que eles até vêm do irmão dele. Você está percebendo? O livro de Gênesis mostra que as famílias têm problemas de relacionamento. Isso aconteceu também. Por isso, onde houver algum problema no seu lar, seja com seu pai, sua mãe, seja por causa de alguma herança, resolva, converse, porque isso mostra que Deus está agindo e operando no meio do seu povo. E no ponto 3, vai dizer que Deus conduz a história. Isso mostra, irmãos, que Deus estava de olho no lar de Abraão. Deus estava de olho no lar de Abraão. Deus ouve e Deus vê. E não é isso que a H faz? Mesmo depois de ela ter errado, a Sara também ter errado, ela tem uma experiência com Deus. Deus aparece, Deus fala com ela. E surgem algumas perguntas para nós analisarmos. Será que Deus já tinha falado com ela antes? Será que ela conhecia Deus? Será que o que a gente está passando agora não é Deus nos permitindo passar para a gente crescer e ter intimidade com Ele? Ela chama Deus de o Deus que ouve e o Deus que vê. E por que é importante isso? Porque Salmo 115 vai dizer: o Deus deles tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não apalpa. O teu Deus, o meu Deus, Ele ouve o que você fala, Ele vê o que você está passando. E esse ver de Deus aqui é um ver de conhecimento pessoal, é um ouvir de apreender como você está. É um Deus que se relaciona, é um Deus que tem promessa. E aí vem uma aplicação para nós, que a aplicação é essa: não esqueça que Deus sabe de tudo que você está passando e tudo que você está enfrentando. No ponto 2 ele diz: tudo conforme a sua soberana vontade. Aí ele diz que era comum, né? Mostra que a Sara quis copiar o modelo da época. E aí também diz que Abraão teve seu primeiro filho com 86 anos. E ela vai dizer aqui também que, na verdade, nós aprendemos que, apesar de erros, de conflitos, de situações difíceis, da idade avançada ou de ser novo, Deus governa a sua história. Nada acontece por acaso. Tudo Deus tem um plano. Deus faz promessas para Ismael. Deus fala com a sua mãe e Deus mostra que, na verdade, nada saiu do controle. Será que você e eu não estamos achando que o controle saiu das mãos de Deus pelo que nós estamos passando de momento difícil? Não deixe a dor ou a tristeza colocar incredulidade no seu coração para que você venha esquecer que o teu Deus é atuante, poderoso para agir na tua vida. E por último, o cuidado de Deus em todo o tempo. Que cuidado é esse? Deus mostra compaixão. Deus vai lá onde a H está. Deus mostra a solução para ela. Deus mostra para ela que Ele ouve, que Ele vê, e ela volta para casa. Tudo volta ao normal. É recebida. Abraão tem um filho, mas no final a gente poderia dizer, depois de tudo que Abraão fez de errado com Sara, Deus e H, depois de tudo que ela fez de errado em casa com sua senhora, Deus ainda vai resolver, Deus ainda vai intervir. Isso mostra que Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é bondoso. Deus é um Deus que nos ajuda a enfrentar momentos difíceis. E aí vem uma pergunta para nós: qual momento difícil você está enfrentando? Qual batalha você está enfrentando? O que você tem lidado de difícil que você pensa que não vai vencer? Pode falar isso para o seu aluno, professor. Deus vai agir e cuidar de tudo. E aqui vem um versículo para nós: lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E na parte de conclusão,
ele diz: o patriarca, sua esposa e sua serva erram, pois Deus não precisa de atalho, da ajuda humana para que as suas promessas se cumpram. Ele é o Senhor que governa a história, e como afirmou Isaías: antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? E aí vem uma aplicação: Deus está agindo na tua vida e na tua história. Creia, mesmo que você não entenda, mesmo que imediatamente você não sinta, Deus está operando, Ele é fiel, tá bom? Se você gostou desse comentário, se você aprendeu com essas lições que nós temos comentado, nós temos também um curso, que é o nosso curso de hermenêutica, que você pode ter acesso a 25 aulas, aprender mais, crescer mais e também desenvolver a habilidade para interpretar a Bíblia, assim como nós fazemos nas lições de escola bíblica dominical. Curta, se inscreva no nosso canal, coloque seu comentário aí, que nós estaremos à disposição para responder alguma pergunta e para lhe ajudar a entender mais a Bíblia, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe para sempre.